Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Hoje iremos dar continuidade ao nosso estudo do livro dos médiuns, no capítulo 25, a evocação de pessoas vivas. Vamos falar a respeito das perguntas 41, 42, 43, 44 e 45. Antes de iniciarmos a nossa leitura e o nosso estudo, eu convido a todos vocês a elevarmos os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, nos ligando à espiritualidade superior que irá nos auxiliar na compreensão do estudo de hoje, agradecendo a oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá? Para dar início, vou fazer a leitura dessas questões para vocês. Questão 41. Sobre a evocação de pessoas vivas. Poderia despertar na ausência do espírito, ou seja, seria possível que essa pessoa viva, que tenha o espírito evocado, ela poderia despertar enquanto isso acontece, na ausência do seu espírito, o seu corpo poderia despertar? Respostas: não. Para isso, o espírito é forçado a voltar ao corpo. Se nesse momento estiver se comunicando, eles vos deixa e frequentemente diz o motivo. Ou seja, para que o corpo esteja consciente, para que nosso corpo físico acorde, existe a necessidade da presença do espírito. E se ele está se manifestando em um outro local, não seria possível que ele acordasse antes que o espírito retornasse ali à sua presença. E quando isso acontece, esse espírito comunica, informa, que o corpo irá despertar e que ele precisa estar lá para isso. Pergunta 42. Como o espírito é avisado da necessidade de voltar ao corpo? O espírito de um vivo nunca está completamente separado do corpo. Por mais que ele se distancie, continua ligado por um laço fluídico, que serve para chamá-lo quando necessário. Só com a morte se rompe este laço. Observação: muitas vezes, esse laço fluídico é percebido pelos médiuns videntes. É uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço, na direção do corpo. Certos espíritos disseram que reconhecem por ele os que ainda continuam no mundo corpóreo. Ou seja, por mais que um espírito ele seja de uma pessoa encarnada, ele seja evocado e se manifeste, ele não se desliga do seu corpo completamente, Ele pode estar muito distante. Por exemplo, eu aqui encarnada no Brasil, com o meu corpo adormecido, o meu espírito pode ser evocado, por exemplo, num outro país muito distante, e ele ir atender a esse chamado, indiferente da distância. Só que não vai haver um desligamento entre o meu corpo e o meu espírito. Ele é ligado através do que se chama, esse laço fluídico, e ele só se desfaz depois do nosso desencarne. E é uma forma como os médiuns videntes e outros espíritos conseguem identificar quem está encarnado e desencarnado. O que aconteceria se o corpo fosse mortalmente ferido durante o sono e na ausência do espírito? O espírito seria advertido e voltaria antes que a morte se consumasse. Pergunta 44. Não poderia então ocorrer a morte do corpo na ausência do espírito? E que se este, ao voltar, não pudesse mais retomá-lo? Não. Isso não seria contrário à lei que rege a união da alma com o corpo. Pergunta 45. Mas se fosse desferido um golpe súbito, o espírito seria prevenido antes do golpe, Até mesmo porque por exemplo, se o corpo está adormecido e alguém vai atentar contra este corpo, ele não saberá, mas os outros espíritos saberão
e que pode avisá-lo com antecedência do que está por acontecer, para que esse espírito retorne ao corpo. Não significa que o ato em si será impedido, né? Essa já é uma outra questão à parte. Mas esse espírito será avisado do que acontece e da necessidade de que ele retorne ao seu corpo. Temos aqui mais uma observação. Interrogado a respeito, o espírito de um vivo respondeu: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, seria esse meio muito cômodo de se praticarem suicídios. Seria só ele não voltar para o corpo, né? Eu parei também. Eu demorei um pouquinho para entender, né? No que se referia. É só o espírito não retornar para o corpo, né? Se fosse possível que isso acontecesse. Mas, aqui está. Alguns esclarecimentos. A gente já vem há algum tempo estudando sobre as evocações, primeiramente de espíritos desencarnados e agora, por último, nos últimos itens, a evocação de espíritos encarnados. Então, vemos que é sim possível evocar um espírito que esteja encarnado. Obviamente, essa manifestação só vai acontecer quando o corpo desse respectivo espírito estiver dormindo, né, estiver em repouso, para que ele possa, né, sair e ir até o local onde ele está sendo evocado. E também tem a questão dele não querer ir, ou dele precisar ir ou não precisar. Tudo isso também vai influenciar se a evocação vai ser bem sucedida ou não. Da mesma forma que o espírito encarnado e desencarnado, eles podem decidir se vão se manifestar ou não numa evocação. Vai depender do interesse deles e o porquê da evocação. Para que essa evocação? E também vai depender da evolução desse espírito. Por exemplo, uma evocação sem um motivo útil. Um espírito mais evoluído talvez não aceite, né, se manifestar por uma evocação fútil, sem um motivo válido, né, sem que tenha uma finalidade útil de alguma forma. Se for somente uma evocação para futilidade, para questionamentos, às vezes até desnecessários, então ele pode escolher se ele irá ou não se manifestar. Tanto o espírito desencarnado como o encarnado tem essa escolha de que se vai se manifestar por sua evocação ou não. Por isso, mais uma vez, né, vamos reforçar que evocações têm que ser feitas quando há necessidade, uma necessidade real. Nem o espírito encarnado e nem o desencarnado está ao nosso dispor a qualquer hora, a qualquer momento e tampouco por qualquer motivo. Se o espírito ele é evocado para um trabalho espiritual, tem uma finalidade útil. Se ele é evocado, por exemplo, para auxiliar num trabalho, de certa forma, não existe aqui a manifestação, mas existe um tipo de evocação. Por exemplo, quando nós fazemos a nossa prece para iniciar qualquer trabalho de estudo, nós sempre nós sempre solicitamos a presença dos amigos espirituais, dos nossos mentores. Por exemplo, na aula de hoje, fazemos essa evocação, né? Solicitando a presença deles. Não há a manifestação física, né, deste espírito. Não existe a psicofonia ou psicografia durante esse estudo de hoje, por exemplo. Porém, existe a presença de espíritos durante esse nosso estudo. Nós não estamos aqui estudando sozinhos. Os nossos mentores, né, sabendo da nossa disposição em estudar, em aprender, em procurar a nossa evolução, eles se fazem presentes. Eu tenho certeza que neste momento, aqui que eu estou gravando esse vídeo, para que nós possamos assisti-lo mais tarde e discutir esse tema, eu tenho certeza que o meu mentor está presente, me auxiliando, me orientando. Desculpe, mais uma vez. Então, não deixa de ser uma evocação e uma evocação útil. Nós estamos evocando aqui a espiritualidade para que nos auxiliem no nosso crescimento. E esse crescimento, ele não é só nosso, porque quando nós crescemos e evoluímos espiritualmente,
nós também levamos junto conosco aqueles que estão ao nosso redor pelo exemplo. Quando nós iniciamos um estudo, aquelas pessoas que nos cercam e começam a observar a nossa mudança, também é estimulado a buscar o seu autoconhecimento e o seu desenvolvimento. Então, nós evocamos a presença dos espíritos constantemente. Quando fazemos uma oração e pedimos por proteção divina, né, pelo auxílio dos espíritos superiores, tudo isso são evocações. Quando nós mencionamos aos nossos mentores pedindo que eles nos orientem e que nos auxiliam, nós estamos evocando. Não existe aí uma manifestação, mas existe a evocação. E eles sentem, né? Não é que eles ouvem como da forma física como nós entendemos o nosso pedido, a nossa solicitação, mas eles sentem que são necessários e que estão precisando da presença deles conosco. E eles estão sempre por aí, né? Os nossos mentores. Para nós que realizamos esses grupos de estudos e frequentamos a casa espírita, nós temos também a presença de espíritos trabalhadores da casa a nos auxiliar nesses momentos. Então, a evocação, ela é feita, nós fazemos ela constantemente. O que nos cabe é sempre observarmos a necessidade, o porquê nós estamos evocando esses espíritos, para que não façamos isso em vão e de forma fútil. Gente, muitíssimo obrigada por essa oportunidade abençoada de estar aqui novamente. Nos vemos mais tarde durante a aula. Fiquem todos com Deus.